Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Laboratório do Arne, para mais um vídeo com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje, mais uma experiência aqui com o microcontrolador PIC. Dessa vez eu quero mostrar como você consegue fazer, como você consegue realizar o controle de um sensor de temperatura bastante interessante, que é o LM75. É um sensor de temperatura que tem comunicação I2C. Tá? Então ele é bem adequado para você utilizar com microcontroladores. Em alguns projetos eu aplico este sensor na placa para que eu possa ter a temperatura, tá, de trabalho do circuito que eu desenvolvi. Tá? Em alguns casos isso é bastante interessante e importante, porque te ajuda a perceber, em como está o ambiente onde o equipamento que você desenvolveu, qual é a temperatura, no caso, que ele está trabalhando. Porque muitas vezes a gente trabalha numa bancada, desenvolvendo. Então, na bancada, tudo é controlado, não só tensão de alimentação, como ruído, temperatura, tudo é controlado. Mas quando o equipamento vai para campo, quando ele está em campo, ou seja, você instalou num chão de fábrica, ou ainda como é o meu caso, e muitas vezes quando você instala ele literalmente na rua, você percebe que as coisas são muito diferentes, tá? Muito diferentes. Eu tenho, por exemplo, equipamentos que eu instalei em campo e a caixa já bateu 85 graus na parte interna, sendo que externamente você não tinha toda essa temperatura, Então, isso aqui ajuda você a trabalhar e entender bem a questão. E eu vou trazer um vídeo mostrando um data logger, como você faz um data logger, porque eu já trouxe vídeos aqui demonstrando o uso de memórias tanto flash quanto E2PROM. Mostrei também como é que usa um RTC e agora mostrando um LM, 75, um sensor de temperatura. A gente tem aí a base do data logger, que virá em breve, tá, senhores? Quem não for inscrito aí, inscreva-se no canal, acompanhe aí os próximos vídeos, que eu vou demonstrar aqui a ideia de um data logger. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o LM75, vou passar um pouco das especificações, como é que a gente usa ele, como é que é o funcionamento dele, Vou mostrar este circuito aqui, tá? Para quem tem interesse, possa reproduzi-lo com facilidade. Vou mostrar o programa desenvolvido na linguagem C, utilizando o compilador XC8 da Microchip, e depois a gente vai partir para o teste final, tá? Então, vamos lá, senhores. Bom, senhores, vamos dar uma olhada aqui nas especificações do LM75, Vamos começar aqui com as principais características, A alimentação desse CI pode ir de 3 volts a 5.5 volts, tá? E o consumo aqui fica entre 250 microamperes até 1 miliampere, aí dependendo da operação, e 4 microamperes quando ele estiver no modo shutdown, ok? Ele tem um conversor AD, do tipo Delta Sigma, internamente de 9 bits, senhores. Tá? Aqui é um detalhe, 9 bits, ok? A precisão dele, tá? Aí dependendo de como você estiver trabalhando, de menos 25 graus Celsius até 100 graus Celsius, de mais ou menos 2 graus, tá? Uma variação de mais ou menos 2 graus. Agora, para temperaturas de menos 55 graus Celsius a mais 125 graus Celsius, essa variação ela pode ser de até 3 graus Celsius, ok, senhores? Ele tem uma comunicação I2C, tá? De até 100 kHz, é a taxa de comunicação. Tá? Ele possui 3 linhas externas para endereçamento, tá? Ou seja, 3 pinos que vão te auxiliar aí a usar até 8 dispositivos desse numa mesma placa ou num mesmo gabinete, num mesmo sistema, ok? Ele tem um pino programável para watchdog de temperatura, tá? Que é bastante interessante, tá? Que pode te ajudar no acionamento de uma carga específica, sem que você precise executar isso de forma programável, por exemplo, no microcontrolador, porque você vai programar aqui no CI
e ele vai fazer para você, tá? E o encapsulamento que você encontra esse cara, geralmente 8 pinos, SOP ou MSOP. Aí depende do fabricante. Alguns outros fabricantes oferecem em outros tipos, tá? Mas o mais comum que você encontra são esses dois aqui, ok? E aqui, senhores, a pinagem, né? O pinout, né? Da versão SOP e do MSOP ou Mini SOP, né? Nós temos o pino SDA e SL, né? Para comunicação e 2C. Eles requerem, tá, o resistor, tá, de PUAP aqui, tá? O interessante é que eles colocam que quanto maior o valor, melhor é para o CI por conta do dreno de corrente, ok? O dreno de corrente também pode alterar a temperatura, tá? Aqui nós temos o pino OS, que é um Open Drain, tá, senhores? Ele é um Open Drain. É através deste pino que o watchdog de temperatura vai acionar uma carga. Tá? E aí você consegue controlar se você aciona em nível low ou nível high, ok? Internamente falando, ok? Para ficar sempre ligado ou desligado de acordo com o que você precisa atuar. O pino ground, GND, pino de alimentação e aqui os 3 pinos, as 3 linhas, né, que permitem configurar os endereços. Senhores, e aqui os registradores. Neste CI são apenas 4 registradores, tá? Então, nós vamos utilizar apenas 2 bits para endereçá-los, né? O registrador 0 é o registrador de temperatura, ou seja, é dele que nós vamos extrair a temperatura. É um registrador do tipo apenas leitura, tá? É o registrador que é apontado quando você alimenta o CI e ele é um registrador de 16 bits. Lembrando que o AD interno deste CI é um delta sigma de 9 bits. O registrador número 1, tá? Endereço 1 hexadecimal, ele é um registrador de configuração, leitura e escrita e de apenas 8 bits, ok? O registrador 2 hexadecimal ou 2 binário, como queiram, tá? Ele é o de registrador de temperatura de esterese. Ele é tanto de leitura como de escrita. Também tem 16 bits e vem pré-configurado com 75 graus. Sempre que você alimenta este CI, vai estar lá a temperatura configurada neste valor, tá? E o último registrador, que é o de número 3, é o registrador de temperatura de alarme ou temperatura watchdog, né? Ele também é leitura e escrita, também tem 16 bits e a pré-configuração dele fica em 80 graus, ok? Senhores, e aqui os registradores, né, de temperatura e configuração. Conforme eu falei, registrador de temperatura apenas leitura, 16 bits. Notem que do bit 0 ao bit 6 eu vou ter sempre valores aqui indefinidos, tá? O que interessa é sempre do bit 7 até o bit 15, tá? Ok? Com o LSB aqui em D7 e o MSB em D15, tá? Aqui eu tenho os 9 bits, né, do meu conversor, ok? E aqui o registrador de configuração, tá? Desses, apenas os 5 primeiros bits têm efeito, tá? O primeiro bit é o shutdown. Quando eu coloco o CI em modo shutdown, eu estou colocando ele em modo de baixo consumo, né? Então ele passa para aquele modo de 4 microamperes. A comunicação continua funcionando, então eu posso tirá-lo desse modo. O bit 1 eu programo, tá? Justamente o trabalho do meu watchdog de temperatura, né? Ou o meu alarme de temperatura. Eu posso operá-lo no modo comparação ou no modo interrupção. No modo comparação, senhores, como é que funciona? Sempre que a temperatura cruzar, né, a temperatura de alarme, ele vai ligar o pino OS. Quando ela volta a descer, que ela cruzar a temperatura de esterese, eu desligo o pino. O modo interrupção é um pouquinho diferente. Sempre que a temperatura cruzar o ponto, o limiar da temperatura de alarme, ele vai ligar o pino, tá? Mas ele não desliga o pino, ele só vai desligar o pino
quando eu fizer uma leitura ou escrita de qualquer registrador. Ok? Aí é que ele vai fazer esse desligamento. E ele só volta a ligar novamente quando a temperatura cruzar, tá, a temperatura, né, que ele passar pela linha da temperatura de esterese. Tá? Se ele não passar, ele não volta a ligar. Então, são dois modos um tanto quanto diferentes que você precisa sempre analisar qual o melhor para você utilizar. No modo comparação fica meio que entendido que ele vai operar de uma forma praticamente standalone, sozinho, sem você precisar, sem qualquer interferência, vamos dizer assim, do microcontrolador. Já no modo interrupção, é necessário a ação do microcontrolador, ok? O bit 2 aqui, tá, ele determina a polaridade, tá, para ligar ou desligar o pino, tá, o pino OS. E aqui o número de falhas, tá, que eu posso coletar quando eu estiver com o modo comparação aqui, interrupção funcionando, tá? Senhores, aqui os registradores de temperatura de esterese e a temperatura de alarme, todos também, ambos, né, de 16 bits, com a mesma configuração do registrador de temperatura. O LSB, o bit LSB fica aqui em D7 e o bit MSB fica aqui em D15, tá? E aqui, senhores, a parte da comunicação I2C. Vamos falar primeiro da leitura, né? No caso aqui eu vou direto para, por exemplo, leitura da temperatura, no caso, né? Como é que é feito? Você tem uma condição de start enviada pelo master. Aqui eu tenho um endereço, tá, de escrita. Aqui eu estou com o endereço de escrita. Notem que esse CI ele começa aqui, ó, com 9 em hexadecimal, tá? Acho que dá para ver aqui 9. E aí você tem aqueles 3 bits que você pode alterar, tá, para poder, por exemplo, utilizar até 8 CIs desse no mesmo sistema. O bit de leitura e escrita sempre em 0, porque eu estou escrevendo. Enviei esses bits. Neste momento, o LM vai responder com ACK, que eu posso ou não coletar. Eu geralmente prefiro coletar, tá? Na sequência, eu insiro o endereço do registrador. Os bits que importam aqui é D0 e D1. Todos os outros eu mantenho em 0, certo? Aqui está D0 e D1. Então, para ler a temperatura é 00. Para ler a temperatura de esterese, aqui já é 10. E para ler a temperatura de alarme é 11, ok? Enviado o endereço do registrador, ele automaticamente, né, me repassa um ACK, caso ele aceite o registrador. NAC se eu errar esse endereço aqui, ok? Passado isto aqui, senhores, eu vou fazer uma situação aqui, ó, de restart. Aqui ele coloca repeat start, tá? Na verdade é uma situação de restart, ou seja, um stop seguido de um start, tá? Novamente eu insiro o endereço do dispositivo, do LM75, que eu desejo ler, só que agora, ó, o bit de leitura escrita está como 1, porque agora eu estou dizendo para ele, é uma operação de leitura, aqui em cima de escrita, porque a ideia era posicionar o ponteiro, tá, no registrador onde eu quero ler. Posicionou, fiz um restart, enviei novamente o endereço do dispositivo, agora como leitura, e na sequência eu simplesmente faço a leitura de ambos os registradores. Primeiro o mais significativo, no caso de temperatura, e na sequência, tá, o menos significativo. Aqui MSB e aqui LSB. Eu estou falando dos bytes, né? Lembrando que eu tenho logo após, tá, o envio do endereço, tá, do dispositivo, eu tenho um ACK, tá, enviado pelo LM. Aqui, senhores, após ler o primeiro byte, eu tenho que enviar um ACK, ou seja, o microcontrolador envia um ACK. Tá? Agora esse ACK vai do mestre. Após a leitura do byte, né, menos significativo, você envia um não ACK. O microcontrolador envia um não ACK e uma situação de stop. Ok, senhores? Isso aqui é para a condição de leitura. Como é que fica a condição de leitura do registrador de configuração? Neste caso, eu não tenho esta parte aqui, ó. Eu não tenho ela aqui, ela vai encerrar aqui, ó. Então aqui o que eu vou fazer? Você tem um ACK e uma condição de stop automática. Ou
diretamente a condição de stop aqui, senhores. Ok? Senhores, a condição de escrita, tá? Na condição de escrita, a mesma coisa, eu vou fazer uma condição de start, enviar o endereço do dispositivo, bit de leitura e escrita em 0, porque é uma escrita, endereço do registrador do qual eu quero fazer a escrita e, na sequência, o byte. No caso aqui, notem, ó, ele está em 1, então é o registrador de configuração. Ó. Após ele me enviar o ACK dizendo, ó, reconheci o endereço do registrador, lembrando que também tem um ACK aqui, ó, para o endereço do dispositivo, tá? Eu já posso enviar o byte de configuração. Novamente ele vai me devolver um ACK e aqui eu já posso fazer, né, enviar a condição de stop. Com isso eu escrevi no registrador de configuração. Os demais registradores que permitem escrita é o de temperatura de alarme, né, ou de watchdog, e aqui o também registrador de temperatura de esterese. Percebam, eu começo com a situação de start, envio o endereço do dispositivo, o bit, né, de leitura e escrita em 0, porque é uma escrita, eu recebo um ACK, caso esse endereço seja aceito, insiro aqui o endereço do registrador desejado, né, TOS aqui é registrador 3 e T de esterese aqui, ó, temperatura de esterese é o registrador 2, né? Então eu envio o endereço do registrador, o LM me responde um ACK se aceitou ou não. Se ele não aceitar, ele me devolve um NACK, então por isso é importante para você, né? E em seguida eu já escrevo o o byte mais significativo, recebo um ACK do LM, na sequência reescrevo o byte menos significativo, recebo um ACK do LM75 e agora o master envia uma condição de stop. Esta aqui, tá, é o diagrama, vamos chamar assim, da comunicação em 2C que você precisa seguir para fazer uma escrita e o que eu mostrei anteriormente para fazer uma leitura, ok? Senhores, e aqui o circuito, né? Aqui o microcontrolador, que é um PIC16F876A, circuito de reset, tá? O resistor aqui externo e mais o diodo que impede a tensão VPP de chegar aqui até os 5 volts, né? Aqui, capacitor de desacoplamento do microcontrolador. Ligado ao pino RA0 eu tenho o LED Live, tá? Que vai piscar numa frequência de 1 Hz. Aqui o seu resistor limitador. Aqui a parte, tá, do oscilador, composta por um cristal de 4 MHz. E aqui os dois capacitores, né, de 33 picofarads solicitados pelo manual. O PIC876A não possui oscilador interno, senhores, ok? Aqui, ó, chave de reset manual. Aqui, conector para gravação ICSP, tá? Aqui um outro conector, tá? Para ligado, né? Que eu vou usar aqui a UART interna do microcontrolador para enviar os resultados dessa experiência para a tela do computador, né? Através de um programa terminal. Então aqui eu vou ligar um conversor USB RS232 e aqui eu tenho o LM75, tá? Composto aqui, né? Eu tenho os pinos, né? SDA e SL, que são os pinos de comunicação, e 2C. SDA está ligado a RC4 e SCL a RC3. Resistores de PWAP, tá? Para ambos os pinos. E aqui o meu pino S, como não tem uso nessa experiência, ligado simplesmente um resistor aqui de PWAP de 10K. O capacitorzinho aqui, ó, de 100 nanofarad para, né, desacoplamento do CI, ok? Os pinos de endereço de A0 até A2 eu conectei no GND. Dessa forma, o endereço que eu vou usar para escrita é 90 hexadecimal e para leitura 91 hexadecimal. E aqui um LED, né, para indicar a presença da tensão de 5 volts. E aqui o seu resistor limitador de corrente e um capacitor de 10 microfarads
para auxiliar no filtro. Senhores, circuito bem simples, fácil e bem rápido de você reproduzir no protoboard. Eu vou deixá-lo disponível para download no meu site e o link aí na descrição. Bom, senhores, aqui está o programa, tá? Eu não vou detalhá-lo por completo porque esse vídeo ficaria enorme, tá? Vamos direto para o módulo PIC LM75C, que contém, né, as funções que a gente precisa no controle do LM75. Aqui no módulo PIC LM75, a primeira função é LM75 init, tá? Eu começo enviando um start, ok? Na sequência, o endereço do dispositivo com o bit read/write em 0, é uma escrita. Recolho o ACK, ou seja, o aceite desse endereço. Se ele existe, eu envio o endereço do, né, registrador interno, que é o registrador de configuração. Eu estou escrevendo um byte no registrador de configuração. Se o LM75 aceitou esse byte aqui, ou seja, esse endereço, na sequência eu envio o byte que eu desejo escrever dentro do registrador de configuração e verifico agora se há um NAC, ou seja, houve algum problema no envio deste byte de dados, né, ou seja, o byte de configuração. Se sim, eu vou enviar uma mensagem. Do contrário, já vou vir direto para o I2C stop, ou seja, envio da sequência de stop. Lembrando que qualquer NAC, tá, eu estou aqui negando, né, ou seja, eu estou esperando um ACK. Se eu obter qualquer NAC aqui, eu vou ter uma mensagem na tela, mas a presença do I2C stop sempre no final ela vai estar lá, ok? Eu tenho a minha função de leitura dos registradores de temperaturas, tá? São 3, todos de 16 bits, tá? Eu envio um array, tá, de 2 elementos no formato byte para recolher por referência, tá? Eu vou colocar aqui a saída, tá? E aqui eu envio o endereço do registrador que eu quero ler. Conforme eu falei, são 3 aqui, tá? Eu começo com start, na sequência eu envio o endereço do dispositivo, bit read/write, né, em 0, é uma escrita, tá? Eu estou posicionando o ponteiro, conforme eu mostrei na teoria. Tem um ACK aqui, eu envio o endereço do registrador. Recolho novamente um ACK, sequência de restart, em seguida, novamente o endereço do dispositivo, só que com o bit read/write em 1. É uma leitura, eu estou informando uma leitura. Houve o aceite, ou seja, tem um ACK aqui, agora eu faço a leitura, tá, do primeiro byte, que é a parte mais significativa, né? Finalizado essa leitura, eu vou enviar um ACK. Agora eu vou ler a parte menos significativa e enviar o NAC, tá? Finalizado isso aqui, eu vou jogar aqui um I2C stop. E aqui a função para escrever, né, nos registradores de temperatura, temperatura de alarme e temperatura de esterese, né? São também de 16 bits. Eu envio um ponteiro, tá? 2 bytes, e aqui, tá, eu tenho o meu endereço do registrador desejado. Lembrando, eu não posso escrever no registrador de temperatura porque ele é apenas leitura. Eu envio aqui um start, na sequência o endereço do dispositivo, tá, com o bit read/write em 0, tá, é uma escrita. Verifico se há um ACK, ou seja, a presença do dispositivo. Se há, eu já envio o endereço do registrador, tá, desejado. Ok? Verifico a presença de um novo ACK e envio os 2 bytes. Primeiro o mais significativo e na sequência o menos significativo. Sempre verificando o ACK logo após o envio de cada byte. Se eu tiver qualquer problema, eu vou ter uma mensagem de erro, tá, inserida na tela. E finalizo enviando uma sequência de stop, ok? Senhores, o módulo LM75 é bem simples, tem apenas 3 funções, tá? O módulo main, nós vamos ver o funcionamento do mesmo durante os testes, ok? Então vamos lá, né, meus amigos, para a experiência
né, propriamente dita. Aqui está a montagem, tá? O PIC, tá? E o LM soldado nesta plaquinha aqui, tá? Porque ele é um SMD, né? Aqui é um LED, o LED Live, ok? A montagenzinha aqui, eu liguei o multímetro aqui com a temperatura aqui atual na sala. Senhores, bem quente aqui, né? O programa já está aqui, né? Ó, a função main. Então eu vou, vamos arrastar aqui essa telinha, vou tentar deixá-la o mais aqui embaixo possível, tá? Para não atrapalhar a visão aqui da parte alta da experiência, né? Então aqui eu vou ligar agora, vou alimentar o circuito e nós vamos ver o funcionamento. As mensagens de boas-vindas e temos lá a temperatura na tela, tá? Batendo exatamente aqui. Conforme eu falei, o que eu estou fazendo aqui na função main? Após, né, inicializar todos os dispositivos, PIC, o I2C, claro, o ZART, o próprio LM75, né, e o timer, eu insiro as mensagens de boas-vindas que vocês estão vendo aqui, e agora o timer ele controla uma variável e a cada 2 segundos eu faço uma leitura, tá? Então a cada 2 segundos essa variável é alterada no timer. Aqui eu verifico se ela foi alterada, se foi eu volto ela para zero, a minha variável de temperatura que eu preciso passar aqui como referência para a leitura, né? Na função LM75 read temp, tá? Com o registrador que eu quero ler, e na sequência eu vou passar esta mesma variável agora para uma outra função que vai fazer essa conversão de temperatura, que está aqui em cima, senhores. Basicamente o que essa função faz é eu faço um shift à esquerda de 8 na própria temperatura e um OU com aquele bit, né? Deixa eu voltar ela aqui, senão ele some, tá? Com aquele bit que é a mais, né? Porque são 9 bits. Então eu faço um OU aqui e na sequência faço a conversão para graus Celsius. Basta dividir. Este menos 1 aqui, senhores, é uma manha, porque eu sempre percebo que este LM75 tem sempre de 1 ou 2 graus, exatamente como ele coloca lá na tolerância, né? Mas geralmente em 1 grau a mais. Alguns raros os casos eu peguei a menos, então eu já faço esse arredondamento aqui, esse acerto aqui de 1 grau, tá? Lembrando, esse sensor de temperatura não é para aqueles casos de extrema precisão, é apenas quando você precisa, né, ter a temperatura de um determinado dispositivo sem que você precise ter aquela precisão toda, ok? Aqui na sequência, senhores, o que eu faço é colocar um monte de backspace, são 60 no total, que ele volta o cursor aqui. Depois eu apago com um monte de espaço, ou seja, o cursor faz isso, uma sequência de espaços e depois uma sequência novamente de backspace para cá, tá? E aí é onde eu começo a escrever, tá? É uma forma de você não ter que ficar caminhando um monte de linhas. E é só isso que a função main está fazendo neste momento, tá? Ou seja, ela lê a temperatura e mostra a temperatura. Agora eu vou colocar o meu dedo aqui em cima do sensor e a gente vai ver a temperatura lá mudando, tá? 32 graus, ele demora um pouquinho, vai captando, ó, 33 e vai subindo, tá? Bem diferente aqui que tá, né, estável, né? Tirei o dedo, aí ele volta a baixar novamente, ele volta a cair a temperatura. Ok, senhores? Se eu ficar esquentando aqui a minha mão, acho que dá para ouvir o atrito, né? E colocar o dedão lá, eu vou fazer uma nhaca, porque eu posso queimar o CI, né? Posso queimar, eu gerei aqui uma energia, né? Uma estática, tá? Então não é adequado fazer isso. Mas como eu estou um pouquinho longe da bancada para trazer o soprador de ar quente, tá? E eu ia derreter tudo aqui, tá? Então, senhores, basicamente essa é a experiência. O uso desse CI, ele é bem simples e, conforme eu falei, indicado para quando você precisa colocar, né? Você quer medir a temperatura de uma placa, de um sistema, né? Então, como a ideia, né, por exemplo, é usar esse cara aqui
num data logger, está perfeito, porque você vai aplicá-lo na placa. Então a temperatura que você vai ler, né, é do sistema que você está medindo. Então eu sempre recomendo, quando você construir um data logger, procura deixar um canal pelo menos para você medir a temperatura. Você pode até fazer, por exemplo, de dentro do próprio data logger, você puxar, né, um canal analógico do microcontrolador e usar um outro tipo, tá, de sensor de temperatura. Mas nesse caso aqui ele já está bem ajeitado, bem perfeito, né? Porque geralmente num data logger você acaba usando um RTC e esse RTC também é I2C. Então você acaba unindo o útil ao agradável. E como você não precisa de muita precisão, né, você acaba usando um sistema desse. No meu caso, eu acabei usando um desse em alguns data loggers com muito sucesso. Ok, senhores? Bom, senhores, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Quem não for inscrito no canal, inscreva-se. Tá? Não se esqueça aí de tocar o sininho, ativando as notificações para os próximos vídeos. Muito importante deixar os comentários aí, né? Não se esqueçam de deixar os comentários. Se você já usou esse tipo de sensor, seja ele num data logger ou num sistema. Se não, qual o tipo, né, de sensor que você prefere e gosta de usar, qual aquele que você confia mais, tá? Deixem os comentários. Os comentários eles enriquecem bastante, né? Porque acabam dando dicas a mais aí para a turma que acaba lendo também os comentários, ok, senhores? Eu quero agradecer muito, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até agora e até o próximo vídeo.